Seja muito bem-vindo a mais uma live Mário Pinheiro Oficial. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia. Ela ajuda ou prejudica os relacionamentos ou a dinâmica da sua família? E para já dizer, né, a tecnologia ela é muito boa. Ela veio, principalmente nessa época de pandemia, para nos aproximar das pessoas que não podiam ficar mais perto de nós. Então, famílias, reuniões familiares foram acontecendo, possibilitou sim que nós ficássemos trabalhando em home office. Ou seja, a tecnologia ela permitiu também que os nossos filhos estudassem em casa. Ou seja, a tecnologia nos possibilitou que nós não parássemos as nossas atividades. E foi ela que pavimentou esse objetivo, de nós não pararmos as nossas atividades. Ou seja, ela é muito boa. Ela traz entretenimento, né? Netflix, Amazon, Spotify. A tecnologia, ela traz muitos benefícios para nós. Então, não tem como nós simplesmente ressacharmos a tecnologia. Então a tecnologia ela é muito boa, porém a tecnologia também trouxe algumas consequências. Eu digo que nesse tempo de pandemia ela potencializou algo que já estava acontecendo e muito nas nossas famílias. Muitas consequências, né, de estarmos conectados, estarmos nas redes sociais, estarmos nos computadores, nos tablets, nas televisões. E é isso que nós vamos decorrer. Então, a primeira coisa, a tecnologia ela é muito boa e é uma coisa importante dentro da família. Porém, nós precisamos trabalhar com ela com sabedoria. Para quê? Para que nós não colhamos algumas consequências, algumas coisas ruins da tecnologia. E aqui eu quero destacar, eu enumerei bastante coisa aqui que eu quero falar. Por exemplo, as consequências que a tecnologia ela também pode trazer. A primeira coisa que causa é a parte A parte de dependência virtual. Pensa no seguinte, né? E aqui nós vamos trazer conceitos da psicologia, da neurociência. Quando eu estou, né, no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou zapeando, né, me fixando, olhando filmes ou consumindo vídeos no YouTube, eu estou naquele momento geralmente de relax. Os adolescentes, os jovens, as crianças jogando. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que me apraz. E isso, querendo ou não, ela me gera um prazer imediato, que faz com que o meu cérebro, o meu organismo libere dopamina, que é o quê? O neurotransmissor, o neurohormônio que nos dá prazer. Ou seja, uma vez que eu estou sempre tendo prazer imediato, quanto mais eu fico naquela situação, mais dopamina rega no meu organismo. Ou seja, isso acaba criando quimicamente dentro do corpo uma dependência, ao ponto de uma criança, um jovem, um adulto, se ficar afastado de um celular, se ficar afastado dessas coisas, começa a ficar irritado, começa a ficar estressado. Ou seja, cria uma dependência virtual, que nada mais é uma dependência hormonal, é uma dependência química, como se fosse uma droga. Entende? Então, já tem essa dependência virtual. Outra questão é que nas crianças e nesse tempo, como elas ficam muito sozinhas, os jovens, inclusive, também acontece. Com a gente também acontece, a gente ficou bastante isolado, não é? Então, mais os pequenos, eles são prejudicados no quê? Eles começam a ter dificuldade de estabelecer relação na sociedade, com os amigos. Eu estou tanto tempo sozinho e eu procuro satisfazer a minha conexão emocional, a minha conexão com outras pessoas, sempre através de tela. O que acaba acontecendo? Muitas vezes as crianças, ou os jovens, eles acham que aquilo é normal e perdem, né, não a capacidade, mas perdem
aquela questão de tratar as pessoas, né, de estabelecer conexões com pessoas presenciais. Então tem essa dificuldade. Outra questão que foi muito importante, né? Então, talvez sem a supervisão de pais, sem a supervisão, eu digo acerrada, é porque isso tudo nos pegou de total surpresa, né? Foi muito de repente, então as empresas não estavam preparadas, os pais não estavam preparados. E o que eu tenho ouvido de muitos pais? Né? Um estímulo à sexualidade precoce. Hoje, a questão da sexualidade ela está muito escancarada na internet. Ao toque de 2 cliques, né, você consegue consumir conteúdos de teor sexual, né, pornográfico, enfim. Então, eu já tive relatos de pais que estavam pegaram o celular do filho, da criança, e foi depois de um vídeo que a criança assistiu de desenho. Então, isso expõe os filhos, nos expõe a conteúdos que estão de uma maneira aqui para despertar a sexualidade, certo? Eu vou até em mim, quem não está nas redes sociais e não recebeu um kawaii de uma dança, e geralmente as meninas fazem algo sensual, ou seja, expõem a família a um estímulo de sexualidade precoce, né? Então assim, a família, eu digo os filhos, principalmente os pequenos, né? Exposição a conteúdo impróprio, que também sobrecai sobre essa questão. Será que os pais estão 100% focados? Muito difícil. Vamos lá, os pais mesmo dentro de casa, mesmo estando com os filhos no mesmo ambiente, eles estão tendo que fazer as atividades. Limpar a casa, fazer as atividades do lar, trabalhar em home office. Então a atenção 100% ela não é garantida. E os filhos estão imersos nisso, praticamente ficam talvez o dia inteiro em telas, em redes sociais e tudo mais. Então fica difícil. E o consumo impróprio de conteúdo também é uma coisa que consegue mexer com o emocional e o intelecto das crianças, adolescentes e jovens. Uma outra questão, quando veio a pandemia, todos os pais a quais eu conversava, meus filhos abaixaram o rendimento escolar. Por quê? Justamente por conta do primeiro, sabe a dependência virtual? Eu fico tão focado na tela, tão focado na rede social, tanto focal no jogo, que eu não tenho mais capacidade de concentração, eu fico pensando no jogo, Às vezes o professor está numa tela aqui, no celular. Tá? Então, tá prestando atenção em quê? Tá prestando atenção no jogo ou tá prestando atenção no conteúdo de estudo? Então, isso tudo faz com que o conteúdo, o desempenho escolar abaixe. Outra questão super importante é que a tela, ela emite uma luz específica, né? A cor da luz faz com que nós diminuamos a qualidade do nosso sono. Ele mexe diretamente na secreção da melatonina, que é o que? Responsável por regular o sono. Então, existe uma dificuldade, não que ela bloqueie, a tela não bloqueia, né? Você vai conseguir dormir, mas dificulta o quê? Um sono de qualidade, né? Outra questão, problema de visão, problema de dor de cabeça, quadros de ansiedade e depressão. Aqui é uma coisa muito importante. Quando os nossos filhos eles ficam expostos a redes sociais, eles comparam a vida do amiguinho, a vida de pessoas importantes, de famosos. Eles começaram a consumir mais a vida de outras pessoas. E isso acabou fazendo com que eles olhassem cada vez mais para dentro de si e fazendo comparações. Aquele meu amigo, ele tem isso. O pai do amigo tem aquilo. As pessoas começaram a fazer mais vídeos, as pessoas começaram a fazer mais stories, as pessoas começaram a colocar a sua vida para mostrar, inclusive até para parentes, de uma maneira legítima. Porém, essa comparação
que os nossos filhos, ou até mesmo nós fazemos, os adultos também fazem. Por exemplo, o Instagram, ele imputa em nós uma pressão, uma sobrecarga, porque você olha as outras pessoas fazendo, realizando as coisas, viajando, postando, como que tá bonito, olha como que tá, olha onde eles estão, e acabam colocando sobre todos os membros da família uma carga emocional de ansiedade. Quem estava com um quadro inicial de depressão potencializou-se. Justamente por conta do quê? Por conta disso. A pessoa que tem depressão, ela olha para o passado com perspectivas de futuro muito baixas, se é que existem perspectivas de futuro. E quando ela se olha nas redes sociais, ela se compara a isso, potencializa aquilo que deu errado no passado, fazendo com que ela aprofunde ainda mais no quadro depressivo. Se ela está enxergando nebuloso o futuro, aí que ela não acaba não enxergando nada, porque ela olha para o passado, ela se enxerga sem capacidade, e isso aprofunda os quadros depressivos. E aqui tem a principal coisa que eu acho de tudo isso, que é muito ruim. Quando os nossos filhos, quando as pessoas queridas que estão do nosso lado dentro de casa, elas estão focadas, isoladas numa rede social, num jogo, ficam muito tempo sozinhas, o que acaba acontecendo na parte mental, de memórias? E aqui eu falo, quando o seu filho, quando alguém da sua família está 100% ligado em tela, você geralmente está sozinho, emocionalmente falando. Existem vácuos de memória, isso se chama lapso de memória. Lapso de memória. As pessoas, elas estão sozinhas, sem nenhuma carga emocional. A pandemia potencializou isso. Já era. A geração que vem agora, ela praticamente quase nasce com o celular na mão. Não é verdade? Se bobear, ela sai primeiro bracinho com o celular na mão. Ou seja, existe uma desconexão emocional. Existe a questão das telas sendo babás. Opa! Como assim? Justamente, eu já fui um pai que eu entrava dentro de casa, meus filhos estavam dentro do ambiente. Ok, olhava, um está no computador, o outro está no celular. tá tudo bem. Ia, fazia minhas coisas, ia deitar e estava sossegado. Mas nós, como pais, e eu vejo muitos pais fazerem, nos ambientes aonde eu vou, na minha comunidade, às vezes num atendimento médico, eu vejo muitos pais fazendo isso. Para que eu conquiste a minha paz, o que eu faço? Eu pego o dispositivo, o celular, e entrego na mão da criança, para que ela simplesmente fique quieta, para que ela dê um momento de descanso, um momento de paz. Mas você fazendo isso, você está fazendo com que ela o quê? Ela simplesmente se desconecte do mundo real e fique isolada. E isso é muito ruim, porque existe a desconexão emocional. E ela se sente, ela não guarda memórias. O que são as memórias? As memórias é o que nos faz ser o que somos. E nesse momento da tela, né, na cara, na rede social, no joguinho e somente sozinho, não existe, não cria memórias. Dificilmente você vai criar memórias significativas, né, que tenham significado, que sejam carregadas de emoção quando você está zapeando. Às vezes, e detalhe, as redes, né, as grandes empresas de tecnologia, as big techs, então, temos a Facebook, temos o Google, temos diversas outras tantas, o TikTok, enfim. Então, eles brigam porque pela sua atenção, pela atenção dos seus filhos. E existe o algoritmo, ele é desenhado para que você fique horas e horas. Imagine, né?
Quem nunca ficou, não, é só um pouquinho. Quando foi ver, passou 2 horas. E é isso que a rede em si, ela proporciona. Que você fique sempre conectado, roubando a sua atenção. Só que isso, em termos emocionais, em termos psicológicos, é como se você tivesse desconectado do mundo real. Enfim, então você pai, você que é chefe de família, mãe, pai, você precisa controlar também a si próprio. Não só aos seus filhos, mas também a si próprio. Então é super importante, primeiro, que você tenha essa consciência que a tecnologia é boa, ela pode ser utilizada de uma maneira importante para sua família, porém você precisa tomar muito cuidado no que tange ao excesso. Ou seja, tudo que é excesso na nossa vida é prejudicial. Então você precisa controlar isso. E aqui eu já parto para diversas dicas que vai fazer com que você possa resolver esta questão de uma maneira simples e leve. Porque é justamente isso. Dentro da sua família tem que ser leve as coisas. Então eu vou dar algumas dicas aqui e eu quero que você anote para que você aplique dentro da sua família. Primeira coisa que eu noto foi uma certa desorganização. Nós não estávamos preparados para entrarmos nessa pandemia e todos em casa e todos tendo que conectar o seu dispositivo, uns trabalhando, outros estudando. Também, depois que as crianças estudavam, queriam se divertir, não tinham para onde ir. Antes ia para a escola, fazia educação física, agora todo mundo junto. Né? Então, nós não estávamos preparados e houve uma desorganização, onde os lares não tinham mais a rotina, não tinha os horários de entrada e saída para trabalhar dos pais, de entrada e saída para estudar dos filhos, ou seja, tudo ficou meio que conturbado. Então, a primeira coisa que é importante que você tenha e que você faça é o quê? Faça uma lista de atividades para cada dia e para cada pessoa. Coloca na porta da geladeira e faça a lista de atividades. Certo? O que eu tenho, o que eu vou fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje. Né? Eu recomendo até que você comece dia após dia e depois você faça pelo menos um planejamento de 3 dias. Ou seja, você equilibra as expectativas. Você informa para a casa como um todo, por exemplo, que você está numa reunião. Vai para uma reunião importante, vai ter que ficar algumas horas e tudo mais. Seus filhos também, os compromissos, as provas, né? Ou seja, tudo isso, as atividades que tem que fazer, então, hora para tudo. Ou seja, faça uma lista de atividades por pessoa e por dia. Né? Depois que você avançou, tá dando certo, você expande isso, né? Pega num domingo, você pode fazer até para a semana inteira. Então, liste as atividades. Né? Organize. Por quê? Para que isso, você tenha a noção de todas as atividades dos seus filhos, as suas, e controle para você ter uma métrica do porquê e de quando vai ser possível seu filho utilizar ou até mesmo você utilizar os dispositivos para o seu entretenimento. Então isso vai te dar uma métrica daquilo que é importante e do tempo que é possível ficar no celular ou no tablet de uma maneira mais descontraída. Outra coisa que você precisa saber é a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela emitiu uma nota indicando o resultado de uma pesquisa que eles fizeram, onde psicólogos, neurocientistas ajudaram a compor essa pesquisa, e eles determinaram, por faixa etária, o tempo recomendado para cada idade, né, para que não haja distúrbios. Né? Então eu quero falar para vocês, de 0 a 2 anos, eles não recomendam nenhum tipo de interação com o celular, com o tablet. De 0 a 2 anos, nenhum. O contato tem que ser totalmente humano. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Tá vendo como o primeiro passo é super importante? Lista as atividades. 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, 2 horas por dia. De 11 a 18, 3 horas por dia. E aqui, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, eles têm que levar em consideração
os tempos de telas, né, que é voltado para redes sociais e para videogame, jogos de videogame. Então, vai estar no PlayStation, vai estar no Xbox, enfim. Então, o que acontece? Você precisa, como pai, ter essa consciência de que controlar o tempo de exposição de tela do seu filho e também a sua é muito importante. Então, eu vou repetir. Tome nota, de 0 a 2. Nenhum tipo de interação, a não ser quando existe uma comunicação entre a sua família, né? E talvez o seu parente, o vovô, a vovó, tudo bem, né? Mas nem joguinhos, nem filminhos, nada. De 0 a 2, de 2 a 5, 1 hora, de 6 a 10, 2 horas, de 11 a 18, 3 horas. Esse é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes de dormir, todos da sua casa, antes de dormir, é recomendado que vocês não utilizem o celular. Justamente por aquela questão de a luminosidade, a cor da tela faz com que bloqueie ou diminua o fluxo de melatonina, que é o regulador do sono. Ou seja, o sono não ficará de qualidade. Fica truncado, você acorda com mais facilidade e é muito importante para nós, para fazer as associações necessárias das memórias, né? Que a gente passa num dia é no sono REM, que é feita todas essas associações. Quando você não tem um sono de qualidade, as associações de memória não são realizadas, você não tem o descanso devido, correto? Até o aprendizado ele diminui, por quê? Justamente por conta das associações. O nosso aprendizado, você aprende durante o dia e todo aquele aprendizado ele é associado e colocado na memória de longo prazo durante o seu sono. Se você não tem qualidade de sono, o que acontece? Baixa o rendimento escolar, baixa a produtividade no trabalho, sonolência, cansaço. Por quê? Porque não teve uma noite de sono adequada. Então, não se abstenha, pelo menos 1 hora antes de você ir dormir. Desative as notificações dos aplicativos do seu tablet, do seu celular. Gera muita ansiedade. Quando você está trabalhando, quando o seu filho está estudando, quando o seu filho está até quieto, fazendo uma outra coisa, e a luzinha do celular pisca, aquilo gera ansiedade. Tem pessoas que não conseguem controlar. Tá lá piscando, mas eu estou fazendo, eu vi que piscou, ele para o que estava fazendo e acaba pegando o celular. E isso não tem como a pessoa chegar no estado flow. Estado flow é quando você está produzindo tanto que você acaba perdendo a noção do tempo. Você está falando, meu Deus, já passei aqui 2 horas, nem senti, parece que foi 15 minutos. Isso é estado flow. Você acaba não entrando. Você acaba não se concentrando, perdendo a concentração. Então, desative as notificações dos aplicativos. Coligado a isso, o que você pode fazer também? Eu percebo que as pessoas, quando têm o celular, na aba principal dela, né, na tela principal, tem uma série de aplicativos, um monte de aplicativos. E aí, chegou já amigos meus, até aconteceu comigo, eu peguei o celular para fazer algo, quando eu vejo a tela principal, tem um monte de ícone, eu falo, o que eu vim fazer aqui mesmo? É tanta opção de aplicativo que você, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu vim fazer aqui mesmo? Ou seja, então, o que é uma sugestão? Que você pega o seu filho, arranca tudo que é besteira. Besteira não, mas eu digo assim, que não é importante. O que você utiliza? O que o seu filho utiliza? Mesmo que for um joguinho, alguma coisa. O que é importante? O aplicativo da escola. Enfim, um joguinho. O que é? O Instagram, ok, beleza. O Netflix, deixa tudo ali. Mas, você restringindo a quantidade de aplicativos, você restringe também a distração. Eu vim ir para a escola, mas como eu também vi o joguinho, ou como eu vi alguma coisa, me distraiu, eu entrei naquilo, ou seja, tirou o foco daquilo que verdadeiramente era necessário fazer naquele momento. Então, deixe sua tela limpa,
Retire tudo que for desnecessário e deixe simplesmente os mais necessários. Então, outro ponto bem importante está relacionado à conexão de afetividade, conexão emocional de todos os integrantes da família. Nunca utilizem os celulares, tablets, dispositivos. Eu recomendo até que desligue a televisão. Se você tem uma televisão na sala de jantar e tudo mais, desligue isso. Para quê? Para que vocês se conectem emocionalmente, que vocês se interessem um pelo outro. Não é aquelas perguntas clichês, como foi seu dia? Ou, como foi na escola? Não, perguntas profundas. Perguntas que falem da alma do seu filho, falem a alma do seu esposo, da sua esposa. Ou seja, tome esse tempo para fazer brincadeiras, para sorrir. E até mesmo, papai, para você identificar, papai e mamãe, identificar algum problema que está acontecendo com seu filho. Então, tomem isso, olhem nos olhos, né? Olhem nos olhos, né? Brinquem, sorriam, se interessem um pelos outros. Como é que foi? Como é que você está se sentindo hoje? Me fala do nascimento, né? O que te fez feliz hoje, se for num jantar? O que te entristeceu hoje? O que você fez de errado hoje que você considera que foi errado hoje? Esse tipo de pergunta, ela faz com que vocês se conectem. Entende? Falem dos sentimentos que vocês tiveram, né? E isso vai fazer perante o quê? A mesa. Aproveitem esse tempo que cada vez está mais escasso no seio da família, trabalho, estudo, enfim, e aproveitem para vocês se conectarem verdadeiramente, olhar nos olhos, brincar, dar risadas. Momentos também de família. Você precisa, porque pensa bem, Mário, quando você brinca, quando você proporciona momentos entre vocês estão se distanciando das telas, correto? Hoje nós estamos pressionados, mas é a família, é o pai e a mãe que tem que proporcionar o quê? Momento família. Então o que acontece? Ressuscite jogos de tabuleiro. Tem vários jogos, né? Detetive, tem Banco Imobiliário, tem War, tem tantos. Tem xadrez, tem dama. Então brinque, dominó. Enfim, nessa época de pandemia, teve noites que estavam meio entediadas, estavam jogando dominó. Né? Pegamos aqui em casa e jogamos dominó até tarde. Então, proporcione momentos família. Momentos que você consegue proporcionar, papai, mamãe. Não precisa ser nada caro. Vocês podem cozinhar juntos, fazer uma janta, ou seja, vocês estão desconectados. Desconectados do mundo virtual e conectados entre vocês. Vamos cozinhar? Um faz a salada, outro faz o suco, mas todos que estejam no mesmo ambiente. Aquele papo cabeça, onde talvez 2 de vocês ou 3 de vocês vão estar falando de um assunto de maneira profunda. Falando de ideias, concordando ou até mesmo discordando com respeito, mas um papo gostoso que faça uma ligação emocional entre vocês. Acampamento dentro de casa, enfim. E aqui, notem que eu falo de conexão. O que a tecnologia nos desconecta emocionalmente é justamente isso que você precisa fazer na sua família, pai e mãe. É trazer a conexão. E essa conexão, ela te dá a oportunidade de você observar o seu filho, entender qual que é o pensamento, qual que é o sentimento, entender o coração dele. O que vai por detrás do coração dele. E também te dá a oportunidade de você observar e identificar algumas coisas. Poxa, algumas coisas não estão legais. E você tratar essas questões. Assim como você também. Você vai tratar, lidar com sua família emocionalmente e você pode começar a fazer um exame. Isso está sendo bom, isso não está sendo bom? Ou seja, isso promove conexão emocional. Eu estou sendo repetitivo nesse tema porque é isso que a tecnologia tem mais feito. Desconectado as pessoas que estão simplesmente próximas a 1 metro, 2 metros dentro do próprio lar. Estão juntas, porém desconectadas.
Então, é uma responsabilidade nossa de pais e mães a promover isso dentro do nosso lar. E aqui eu já falo dentro do meu curso Filhos 360 sobre essa questão momento família. Eu quero simplesmente descortinar isso, talvez eu entregue aí pelo menos 100 momentos família que você pode fazer. Então, descritos como que você vai fazer, uns talvez envolvendo dinheiro, outros não, ou seja, para suprir toda a categoria de idade dos seus filhos, ou seja, momentos que vocês vão se conectar emocionalmente. Isso é muito importante. Né? É uma paternidade, uma maternidade ativa, vocês saberem de fato o que está acontecendo com seus filhos. Não é verdade? Seja amigo também dos seus filhos na parte virtual. Isso é muito importante. Quando ele está jogando, se interesse. Talvez jogue com ele. Jogue com ele. Interaja nas redes sociais. Marque ele, faça com que ele marque você. Sabe por quê? Porque você entrando na vida virtual do seu filho, isso também cria assunto entre vocês. É o joguinho, é aquele filme, aquela série, essa foto, né? Essa foto foi com o papai, essa foto foi com a mamãe, essa foto foi com o irmão, foi com um amigo, foi com um primo, foi com um parente. Ou seja, isso dá assunto. E também faz com que você, pai, tenha a ciência daquilo que está sendo consumido. Que vídeo está ouvindo, que áudio está ouvindo, que vídeo está vendo, em que rede social está utilizando, certo? Então, assim, você sabe aonde está indo, você sabe que conteúdo está consumindo, você sabe qual é o tempo de uso que está sendo utilizado, né? Enfim, e outra, te dá a oportunidade de você ter uma conversa amistosa com seu filho e exercer o controle. Ou seja, entre no universo do seu filho virtual e entre com sendo amigo, sendo alguém de confiança. Porque se você perceber, e quando você perceber algo destoando, não haja com brutalidade. Por quê? Para que o vínculo de confiança entre você e seu filho, ele não seja rompido. Porque se você identificar alguma coisa que está errada, que possa ser alguma coisa simples, e você começar a dar bronca, e você começar a ameaçar, ele não vai querer mais que você entre na vida dele virtual. Ou seja, então, faça de uma forma com que ele entenda o cuidado. Porque nossos filhos, eles requerem, eles pedem por nós limites. Porque se nós não dermos limites pautados no amor, eles também se sentirão mais para frente abandonados. Então, nossos filhos, eles requerem limites. Então, é uma maneira que você tem uma oportunidade de entrar no mundo deles, entender o que eles estão consumindo, o tempo que eles estão, brincar com eles ou interagir virtualmente com eles, enfim, mas também exercer a autoridade e também colocar limites. E para encerrar, o que nós pais sejamos os exemplos para os nossos filhos. O que eu vejo é muitos pais do dispositivo, não desgruda do dispositivo, não sai do trabalho e está no dispositivo, chega em casa e continua consumindo e continua no YouTube e condena o filho por estar 24 horas ou por estar tantas horas. Então, é super importante que você como pai seja o exemplo daquilo que você acha que não é tão bom. Então, se você acha que não é tão bom para o seu filho, também não é bom para você. E tudo que nós falamos aqui referente a filhos também se refere a você. Todos os males que podem acontecer com eles, pode também acontecer com você. Então, é super importante que você seja o exemplo, congruência. E você não precisa falar nada para que seu filho perceba a incongruência da sua parte e do seu cônjuge. Você não precisa falar nada. Eles simplesmente vão, ok, tá falando para não fazer, mas aí, ele tá falando. Aí, geralmente, os pais vão falar, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso tá errado. Então,
Tome uma postura também de consciência. Seja o líder desta mudança. Afinal de contas, você é pai, você é mãe. Entendeu? Então, eu já dei os passos para vocês e eu quero que esse conteúdo tenha sido de grande valor para você. Eu já estou me despedindo, dizendo para você, aplique essas dicas no seu lar, no seu convívio familiar. Eu tenho certeza que não só fisicamente vocês estarão melhores, né? Dormirão melhor, descansarão melhor, a produtividade de vocês, o desempenho de vocês estarão melhores, mas também a conectividade, isso é o mais importante. A conexão emocional de vocês estará fortalecida. A conexão emocional de vocês estará pautada no amor, no afeto verdadeiro que vocês têm um pelo outro. Afinal de contas, vocês foram constituídos famílias, né? Sangue. Papai e mamãe gerou filhos e tudo mais. Ou seja, esses vínculos são fortes. Então, priorize eles. Quando você tiver com o celular na mão e talvez tenha passado já 1 hora, coloque essa consciência dentro de você. Puxa vida, será que dentro dessa 1 hora não poderia ter dado um abraço na minha esposa, dado um abraço no meu filho? Será que eu não poderia estar entendendo melhor, chamado para uma brincadeira, rolado no chão? Ou seja, isso é verdadeiramente o importante. Nós, na nossa vida tão atribulada, nossa vida com tempo tão escasso, nós buscamos, talvez em dispositivos, um prazer imediato para aliviar e despressurizar. Mas, será que nós, como pais, não fazemos isso como subterfúgio ou até mesmo displicência? Às vezes não está bem em casa, mas eu preciso despressurizar. Então, eu quero colocar a importância para você. Você, pai, você tenha essa responsabilidade. Monitore você, seja o exemplo. E lidere essa mudança. E saiba que você é responsável pela utilização com sabedoria da tecnologia na sua casa. Eu vou me despedindo, querendo que você tenha pegado algumas dicas e eu espero que você coloque em prática. Ok? Então, eu estou indo embora. Beijo do Careca. Fui. Tchau.